Iniciamos agora, nesta sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022, uma sexta-feira esfumaçada aqui em Rio Branco, no Acre. Iniciamos mais uma edição do Gazeta Entrevista, mas antes da gente chamar o nosso convidado, eu tenho um recado para você que me assiste. Eu vou falar sobre uma oportunidade de você sair do aluguel. A Hiper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores, pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização, ali bem próximo à Polícia Federal. Aperta o biloto aí, Lala. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio. E quem cuida é a Associação de Proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Pois é, aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214 1000, 3214 1000. IP Empreendimentos, há mais de 40 anos realizando sonhos. E, portanto, esse é um recado de mais um empreendimento imobiliário aqui da nossa região. Vamos lá? Aperta o piloto aí, Lala. Vamos dar início aqui à nossa conversa. Antes da gente falar a respeito da agenda do candidato Jorge Viana, do que ele pensa executar no Acre para os próximos 4 anos, uma vez eleito, deixa só eu dar um recado aqui, uma situação importante. Ontem estava agendado para estar aqui conosco no Gazeta Entrevista o candidato à reeleição, o governador Gladson Cameli. A assessoria nos informou, com antecedência, de que ele estava com suspeita de Covid. E, em função disso, obviamente, não podia participar desse compromisso que já tinha sido agendado, combinado com a assessoria, todo o protocolo obedecido, com outras assessorias também dos outros candidatos. E ele não esteve aqui conosco, com essa alegação. À noite, a assessoria também divulgou que aquela suspeita de Covid não procedia e que, portanto, o candidato, a partir daquele momento, iria desenvolver a sua agenda normalmente. Bom, a produção da TV Gazeta reforça o convite, entendendo o interesse público que está em jogo, reforça o convite para que o governador participe desse ciclo de entrevistas com os candidatos. A data que isso vai acontecer, certamente isso ainda vai ser previamente informado para você, telespectador do programa Gazeta Entrevista e da TV Gazeta. Tudo isso, todo esse aperreio, todas essas idas e vindas em função de você, para que você qualifique o seu voto diante das informações que são colocadas aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Jorge Viana, candidato ao governo do estado do Acre. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Prazer meu, queria dar um abraço em todos que estão nos acompanhando, né? E ver, a minha candidatura ao governo é tão recente que até você quase falou Jorge Viana para o Senado. Mas eu queria muito agradecer, porque é uma oportunidade até para mim, para o Marcos Alexandre, a gente informar que nós dois, no último dia, tomamos uma decisão de sermos candidatos ao governo. Né? Esse era um chamamento das ruas, da população, das pessoas, de amigos, de pessoas que, de alguma maneira, reconhecem nosso trabalho no Executivo. E no último dia, a gente assumiu a candidatura ao governo, atendeu esse pedido, e eu até brinquei, né? Eu falei, queria um candidato a governador, botamos 2, porque o Marcos foi candidato em 2018 ao governo, foi prefeito 2 vezes de Rio Branco, e é assim que a gente está trabalhando, como se fossem 2 candidatos, claro. Mas a Nazaré, que é a nossa senadora, somos 3 em 1. Tá certo. Bom, eu esqueci de dizer, você que é telespectador do Gazeta Entrevista,
você pode participar, eu preciso da sua participação, porque a sua participação ajuda a qualificar o debate. O Laércio colocou aí as formas como você pode participar. Faça a sua pergunta, eu só peço a gentileza que você coloque o seu nome, o seu bairro ou sua cidade, se identifique. Tenho certeza que a sua pergunta não vai ser agressiva, porque se for agressiva, ela não será feita. Ninguém vem aqui para ser agredido, correto? O que está em jogo aqui é o interesse público. O candidato Jorge Viana, eu vou abrir essa entrevista, digamos assim, terminando um assunto mal resolvido aqui na TV Gazeta, ainda em 2018. E eu faço questão de começar essa entrevista com esse assunto, porque eu tenho certeza que daqui a 3 minutos vai aparecer essa pergunta relacionada à sua atuação enquanto líder político, não é? Eu estou me referindo à questão que é clássica de uns tempos para cá, a respeito da aposentadoria, das suas aposentadorias. De novo. Então, já que nós não temos nenhum problema de ordem legal, me parece que essas suas 2 aposentadorias, não há nenhum problema de ordem legal. Você não tem problema com a justiça em relação a isso. Agora, o debate, ele se aplica nas questões morais? É isso que... Não, eu acho que as pessoas, eu sou pessoa pública, eu acho que todo mundo tem o direito de saber como é que a gente funciona. Primeiro que não são 2, né? Eu tenho eu paguei uma complementar, eu não sou aposentado por Senado, eu tenho uma aposentadoria complementar porque sempre que é possível, sempre tive uma boa remuneração e eu penso no futuro também. Penso na velhice, eu penso nos problemas de saúde que todos os idosos têm. Eu perdi minha mãe o ano passado, com 93 anos. Né? Perdi meu pai faz 4 anos. E graças a Deus a gente tem uma condição de cuidar dele, mas a maioria das pessoas não tem. Então o que tem é isso, eu trabalhei 36 anos, o salário que eu ganho é um bom salário, né? E certamente deve ter milhares de pessoas aqui no ar que ganham um salário igual ao meu, apesar de que temos muitos milhares de pessoas que nem salário têm. Então, para mim, eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Digo isso de coração. Inclusive, se eu voltar a ser governador, vai ser bom que está economizado. Eu vou ter já minha remuneração por conta do meu tempo de serviço, que eu não posso acumular 2 coisas. E aí seria errado. Bom, mas eu até agradeço que dá para esclarecer isso. Exato. E vai ser bom, porque o Estado vai economizar. Acho que vai economizar em 2 coisas. Quais? Tem uma outra, esse contrato da Manaus Táxi Aéreo, que leva governador para lá e para cá. Eu fui governador 8 anos. Nunca andei 1 hora de jatinho, porque tem voo, onde todo mundo anda de voo, o governador tem que andar no avião que tem. Para sentir, inclusive, que o preço da passagem é caro, que os horários são ruins, como eu fiz 8 anos. A candidata Mara Rocha também fez referência a esse... Claro. Aí o governador, vamos falar de despesas, que podem ser econômicas, mais de 10 milhões de reais por ano, para ficar um capricho, passeando para lá e para cá de jato, porque para trabalho não é. Tem voo todo dia para ir para Brasília, se for para trabalho, pega o voo à noite. Ó, esses cabelos brancos aqui, muitos foram noites não dormidas de avião. Mas enfim, isso aí a gente acaba com esse contrato e pelo menos essa empresa volta para Manaus no outro dia. Bom, a ideia do ciclo de palestras, ciclo de entrevistas com os candidatos, tem como foco os que foi apresentado para a Justiça Eleitoral, os programas de governo. O seu tem como título Compromissos para melhor servir ao povo acreano, quem ama, cuida. Você abre o programa de governo fazendo referência ao Estado Democrático de Direito. Por que isso é importante? O que cenário foi construído que exigiu que vocês começassem o programa de governo com esse conceito? Então, primeiro eu queria pedir desculpas, até porque eu, em 90, fui candidato, eu tinha um plano de governo que a gente construiu, né? Eu acho que isso é uma obrigação, não é porque é uma exigência do TRE. Porque a gente tem que falar o que é que vai fazer, escrever, assumir publicamente, porque senão, né, mesmo alguns assumindo publicamente, não cumprem. E como a minha candidatura foi muito recente, né, eu e o Marcos Alexandre reunimos um grupo de pessoas, de colaboradores, e apresentamos o que a gente chamou de compromisso para melhor servir o povo acreano, uma exigência legal e também para que a gente possa passar para as pessoas nosso propósito. Inclusive o Angelim participa disso também. O Angelim participou, muitos técnicos, pessoas que nos ajudaram nas administrações, foi uma coisa muito bacana. E, claro, nós somos pessoas experientes, eu dou aula no mestrado de Administração e Gestão Pública, o Marcos Alexandre tem um histórico de trabalho como executivo, no planejamento, lá com Gilberto Siqueira, depois como prefeito, como diretor-geral do DERAC.
Então, para nós, a gente conhece o Acre na palma da mão. A gente conhece o problema do povo. E não é tão complicado para nós, é óbvio que a gente entende o momento que a gente vive e dentro desse momento a gente apresenta as propostas, né, ou os compromissos. Mas você fez uma pergunta objetiva. O momento que nós estamos vivendo no país hoje é que a gente tem que reafirmar. Estava todo mundo apavorado com o dia 7 de setembro, achando que poderia ter um golpe, né, um golpe que rompesse com aquilo que a Constituição estabelece. Então acho que tem que ter esse compromisso de respeitar as instituições, garantir direito das pessoas. Nós temos que reafirmar o nosso compromisso com a civilidade. No Acre, isso tem sido um problema? Esse atentado ao Estado Democrático de Direito? Olha, isso está entranhado na sociedade, cara. As pessoas falam, o que é o fascismo? O fascismo é quando setores da sociedade ficam intolerantes, não aceitam uma regra que possa estar vinculadas ao que a gente chama de Estado Democrático de Direito. E o fascismo não é de coisa de governo, é da sociedade. Então, eu falo sempre que o Brasil, a nossa sociedade, está na boa, ela está doente. E quando a gente fala de doença, a gente tem que falar de cura. A cura para essa doença, a doença da intolerância, do ódio, tem gente que atira um no outro, arranha um carro. Qual a causa dessa doença, Jorge? Dizem, as críticas em relação ao Partido dos Trabalhadores, muito se fundamenta na ideia de que isso é muito falado pelo Ciro Gomes, por exemplo, de que o Bolsonaro é resultado da ação do PT. O Ciro o Ciro, que eu tinha uma admiração enorme pelo Ciro, mas ela diminuiu bastante, sabe? Porque eu acho que ele passou de todos os limites. Ele virou agora uma pessoa absolutamente intolerante. E um dia que eu encontrar com ele, eu vou dizer, pô, Ciro, não faz isso. Você é um cara inteligente, um cara que estudou os problemas do Brasil. Eu acho que ele embarcou nessa coisa do ódio, porque só pode ser ódio. Ele foi ministro do Lula. Teve todo o respaldo, o Lula sempre tratou ele super bem. Aí criar isso, agora ele estava acusando o filho do Lula de ser, agora está recebendo um processo nas costas, como recebe os filhos do Bolsonaro. Eu acho que isso tem que passar. É por isso que eu acho que tem que pacificar aqui no Acre. Eu não posso ficar com raiva da pessoa porque o cara está votando no Bolsonaro. Eu não posso alimentar esse ódio, essa raiva. O cara está votando lá porque talvez não conheça ou acha que conhece. Mas daqui a pouco a eleição é bom porque isso dá para superar. E no Brasil a gente entrou num clima muito pesado. Se teve problemas pelo PT, deve ter tido mesmo lá atrás. Eu acho que o radicalismo de um extremo e de outro, cara, não conte comigo não. Sabe, eu fui fazer o Código Florestal, ficou o pessoal muito radicalizado de um lado, contra, e os outros muito radicalizados no outro. Mas a gente trabalhou pelo bom senso, aquilo que é melhor para pacificar a relação do agricultor com o meio ambiente. E na hora que o código for completamente implementado, por exemplo, vai ser bom para o Brasil. Eu fui muito elogiado depois, né? Eu tive muito voto no código que eu fiz, mas muita gente falou, pô, Jorge, você usou o bom senso. Porque eu acho que é assim. Tá, se voltar ao governo, inclusive, algumas falhas que a gente às vezes tensionou muito lá atrás, eu não vou repetir. Eu estou com 62 anos, vou fazer 63 agora em setembro, né? Eu tenho uma experiência maior de vida, eu acho que eu estou muito melhor agora para pelo menos liderar um processo junto com o Marcos Alexandre, do que o que eu estava antes. Pela tua resposta, então, eu entendo que, do ponto de vista institucional, o Acre não vive esse momento de atentado ao Estado Democrático de Direito, mas há um ambiente de crise que está generalizado na sociedade como um todo, é isso? Eu acho que ele já melhorou, o ambiente está melhorando sim, está tendo mais tolerância, está tendo mais conversa, mas eu acho que o Acre está, porque, veja bem, quando um presidente agride o judiciário está na sociedade como um todo, né? Okay. Quando agride lá, então eu acho que essa agressão, ela tem que, isso aí tem que, o pessoal voltar para a caixinha, os militares, né? Eles têm que Cada cumprir um seu bocado. a função deles, o Ministério Público, o Judiciário. Eu acho que se o Brasil fizer isso, vai ser bom para o agronegócio, vai ser bom para o agricultor familiar, vai ser bom para a gente ter políticas sociais, para a sociedade, bom para a juventude, para todo mundo. Deixa eu colocar aqui o telespectador na arena. Rodrigo Almeida, do bairro Bosque, pergunta assim, minha pergunta para o candidato Jorge Viana é, o governo Gladson Cameli tem em caixa 2,3 bilhões de reais e mais da metade das promessas não cumpridas, diz ele. Você que já foi governador, pergunto, como isso pode acontecer? Eu não estou entendendo aqui se o Rodrigo... Você conseguiu entender? Como pode acontecer ter dinheiro e não ter ação? Eu acho que é um pouco isso. Eu quero agradecer. Nós, inclusive, colocamos isso. Isso aí saiu publicado no AC 24 Horas, o Orlando Sabino publicou, porque são números oficiais. Então, eu vi outro dia o governador falando que passou esse período agora organizando a casa, pagando dívida. É uma mentira. O governador passou 2 anos sem pagar dívida nenhuma.
nem do Orley, nem do Binho, nem minha, nem do Flaviano, nem de ninguém. Porque o Supremo suspendeu o pagamento da dívida, eu falei até na rádio uma vez com você, durante 2 anos de pandemia. O governador tem um caixa enorme de dinheiro lá, mais de 50 milhões todo mês fica no caixa do governo. Eu até sugeri, tá? Eu falei uma coisa muito bacana, o povo passando dificuldade, pandemia, desemprego. Falei, por que o governador não pega 15 milhões dos 50 e poucos que ele está economizando, está ficando no caixa todo mês, e cria um programa de auxílio de R$300 para as famílias carentes, que não estão conseguindo comprar o gás, que não estão conseguindo comprar uma carne. Mais R$300 dava para alcançar 50 mil famílias, cara. Ia diminuir, porque andar na cidade com as pessoas com plaquinha pedindo comida é tão triste. E aí ele não fez. Agora, esse dinheiro também não virou obra. Rio Branco parece, e o estado inteiro, eu andei o estado inteiro. Ó, é um abandono geral, é uma crise. Eu vou falar aqui uma coisa para você. Não é só por conta dos 2 bilhões e 300 milhões em caixa, sem obra, sem acontecer. O último verão do governo Gladys está acabando agora, vai chover semana que vem. E obra em canto nenhum, uma paralisia geral e o povo precisando trabalhar. Abandono da saúde, crise profunda na saúde. 2º grau, lá em Taumaturgo, eu fui agora, lá em Taumaturgo, na região do Gladys, vai começar a aula agora. 2 de pandemia parado, mais esse ano parado. Gente, é uma bagunça. Mas quando ele fala a respeito dessa questão das dívidas, ele não está fazendo referência aos atrasos dos fornecedores da gestão do Tião Viana, ao salário, ao 13º, não é a isso que ele está se referindo? Não. Olha, o que ficou foi um resíduo do 13º para ser pago. Gente, a arrecadação aumentou enormemente do ICMS, enormemente em todos os estados. O que tem, gente, agora tem dinheiro. Ele falava, dinheiro tem, falta gestão. O Gladys é um desastre na gestão. Ele perdeu as condições de governar o Acre. Olha bem, o Gladys está sob júdice. Tem uma denúncia, não é minha, não é da oposição, não é nem do Major Rocha, o vice dele. É de uma ministra do STJ, Superior Tribunal de Justiça, referendado por 11 ministros. Pela Polícia Federal, o governador está sendo acusado de ser chefe de uma organização criminosa. E isso está adormecido que é período eleitoral. Realmente não pode fazer processo desse para quem está candidato ao governo. Agora, quando eu vejo uma gestão desastrosa dessa, como eu vejo na saúde, meu irmão, caiu um teto do Hospital João Câncer lá em Sena, o paciente morreu. A diretora do hospital denunciou, falou, olha, vai cair aqui, está um problema grave. Ele demitiu a diretora que tomou a providência de avisagem. O Gladys, ele não sabe o que está acontecendo no Estado. Jorge, nós vamos fazer um intervalo agora e eu vou já anunciar aqui o que nós vamos tratar no 2º bloco. O programa de governo do Jorge, do Marcos Alexandre, fala a respeito da ideia do Estado indutor da nossa economia. E a gente até dialoga aqui com o que nós discutimos ontem com o professor Orlando Sabino, que esteve aqui no Gazeta Entrevista. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Jorge Viana aqui no Gazeta Entrevista.